E comigo também no estúdio a jornalista Lena Guimarães, com quem eu vou dividir aqui esse bate-papo. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, Lena. Deixa eu começar logo aqui esse bate-papo, essa conversa, porque boa tarde. Esta é uma semana especial para o Sistema Correio, especialmente para a TV Correio, pelos números das pesquisas de audiência, doutor Roberto. Na verdade, nós temos muito que agradecer a Deus, agradecer a uma fantástica equipe, agradecer, na verdade, a um talento paraibano e aos telespectadores, porque nós temos certeza de que o caminho está trilhado, o sabor Paraíba, feita por paraibanos, é nossa. Nós somos imbatíveis quando se refere a produtos, programas elaborados e concebidos, estreados por paraibanos. Então, essa receita está muito bem guardada dentro do nosso coração, na nossa mente, e nós vamos não abandonar o primeiro lugar jamais. E falar em talento paraibano, você estava dizendo que é impossível aqui falar no nome de todas as pessoas que compõem essa equipe da TV Correio, não é? Na verdade, nós incorreríamos no erro da omissão, é impossível. O telespectador que está nos assistindo e nos dando o privilégio de termos números fantásticos, nós somos maiores, quase que o dobro, nós somos o dobro da audiência do segundo lugar. Antigamente nós disputávamos aí para ver quem era maior, quem era menor. Hoje nós estamos num agigantamento muito grande, mas dentro desse, já que tem que nominar alguém. Dentro da seleção? Eu hoje lendo o jornal Correio, que é o único jornal privado da Paraíba, eu tive o privilégio de ver um depoimento de uma colaboradora nossa, que é nossa diretora aqui. Estamos atuando sob a sua direção, que é Edileide Vilaça. Edileide definiu, para mim, vamos dizer, atingiu o meu coração e minha mente na hora que ela fez a análise do nosso sucesso, o porquê do nosso sucesso. Então eu queria que você lesse um trecho do que está editado no Correio da Paraíba de hoje. Eu pensei esse trecho, a editora-geral de telejornalismo da TV Correio, Edileide Vilaça, comentou o seguinte: falar sobre o resultado de pesquisa no tocante à nossa programação diária é falar de conquistas e superação, pois não só vencemos em números absolutos, como também crescemos. Com muita humildade, a nossa equipe se agigantou diante do desafio, se reinventou, se superou o tempo inteiro. Esse resultado me fez pensar também sob uma perspectiva budista acerca do conceito de vitória ou derrota. A pessoa vence sempre quando nunca desiste de si mesma, nunca desiste de tentar, de ousar. E é com esse espírito e sentimento que trabalhamos em equipe. É por isso que eu digo que o privilégio que nós temos de trabalhar em conjunto é um enriquecimento pessoal de cada um de nós. Quem trabalha com comunicação tem um privilégio ímpar, tem um privilégio de trabalhar com mentes extremamente prodigiosas, mentes iluminadas, neurônios superativos. Então eu diria que o grande prêmio, às vezes o salário moral de todos nós, está fundamentado no enriquecimento diário que nós temos com a convivência dos talentos. E lendo o Correio de hoje, eu tentei pensar nesta definição de sucesso do testemunho de Edileide, que eu achei que foi perfeito. Eu repetiria, se eu dissesse: Roberto, você vai fazer uma declaração a respeito da razão do nosso sucesso, eu digo: basta transcrever o texto de Edileide. Lena Guimarães. Doutor Roberto, o Sistema Correio e a TV Correio é a única que bate a Globo aqui na região Nordeste, né? Isso dá uma satisfação especial. Olha, porque é uma TV que já estava consolidada quando a TV Correio foi criada, né? É verdade. Nós nascemos, vamos dizer, dentro da minha genética, e que isso se transmite de um para o outro, se transmite familiarmente e se transmite a nível de equipe. Nós somos do desafio e nós somos da competição.
Eu adoro competir. Uma das coisas que me empobrece é na mídia impressa nós estarmos sozinhos. Vamos dizer, eu gostava da época que existiam outros jornais. Paraíba fecharam mais de 4 grandes jornais. Eu gostava na época que tinha um confronto, porque o confronto permite a avaliação de sua equipe. Você não pode treinar sem treinar próximo a alguém para saber se seus números estão. Não adianta o cronômetro, adianta a realidade comparativa. Então, essa comparação ainda existe na televisão. Eu digo ainda porque nós começamos de tão pouco, nossos números eram tão singelos e hoje nós temos números que são quase o dobro do segundo lugar. Então, é uma grande trajetória. Isso é a premiação da competência, é a premiação da obstinação. Nós nunca olhamos para um concorrente achando que ele era maior ou menor. Nós sempre olhamos para o interior de nós todos, sabemos que nós temos a capacidade interior do agigantamento. E quando você tem a capacidade do agigantamento, você vence. Um cachorro pequeno, ele acua um touro enorme. O porquê? Porque o cachorro não tem a dimensão do tão mais forte é o touro. Mas nós, não nos comparando efetivamente a cachorro, mas eu diria que nós não temos medo de enfrentar ninguém, e nem nada. Então, dentro desse conceito do enfrentamento, nós, de repente, descobrimos que aquilo era um tigre de papel, era um fantoche. Lena, começar com você aí, esse segundo bloco. É porque, Hermes, Dr. Roberto, que é um dos diretores da CNI, Confederação Nacional da Indústria, participou nesse final de semana de um dos mais importantes eventos da área econômica do Brasil, que foi o encontro promovido pela CNI e outras federações de indústria do país inteiro, né, organizada pela Federação do Estado do Rio Grande do Norte, né, que uniu empresários brasileiros e alemães para discutir perspectivas de investimento, né? E eu estou querendo saber de Dr. Roberto, né, se tem notícia boa desse encontro, né? Porque foram 1.100 empresários dos dois países discutindo, né, como e onde investir, se o Brasil tinha, né, boas perspectivas para os investidores alemães. Helena, tem boas notícias? Foi muito interessante, foi quase uma imersão na qual mais de 1.000 empresários estavam participando. Tinha um grupo mais isolado, que era o grupo do Conselho e da direção da CNI, e um grupo de representantes da Alemanha, governo da Alemanha, embaixador, presidente da Federação das Indústrias da Alemanha, várias autoridades de altíssimo nível. No Brasil, levou tão a sério esse encontro que se fez apresentar na abertura com o presidente da República em exercício, que foi o general Mourão, que deu até um show. Mas o bacana mesmo é resgatar o seguinte, que o Brasil, e eu falo a vocês brasileiros, vocês paraibanos, o Brasil é uma peça importantíssima no desenvolvimento econômico mundial. Hoje existem 2 grandes grupos, países, que é a China e os Estados Unidos, se debatendo porque os Estados Unidos teve a hegemonia do último século da liderança, está com a sua liderança ameaçada pelo crescimento e a potencialidade chinesa. Historicamente, a China sempre liderou, talvez tenha havido um hiato histórico aí de 200 anos, na qual a China não liderou, mas se nós pegarmos a nossa história para trás, nós vamos verificar que a posição chinesa era muito forte. E a China está se recompondo nessa. E a China está em busca de parceiros. Os Estados Unidos, se ressentindo dessa competição, está também buscando parceiros. Esquecemos o resto do mundo. Então, esse resto do mundo, que fundamentalmente está liderado pela comunidade europeia, Alemanha, França e vários outros países, ela também necessita de se acoplar a algum grupo de países para que esse conjunto seja de uma dimensão que possa viabilizar e não ser massacrado pela guerra entre China e Estados Unidos.
Então, nós, Brasil, somos um dos países que são mais cobiçados, mais bem vistos pelo mundo inteiro. Então, o Brasil, além de proporcionar a alimentação do mundo, o mundo hoje tem consciência de que a nossa fronteira agrícola ela vai estar se expandindo e tecnologicamente é a mais moderna do mundo. É bom que se saiba, a agricultura que é praticada no Brasil hoje é a mais moderna do mundo. Nós somos exemplo em relação à Austrália, exemplo em relação aos Estados Unidos, a qualquer outro país. Nós somos o primeiro, tecnologicamente o melhor. E nós temos os resultados, porque nós temos um país continental, de uma região que não tem grandes intempéries, neve e coisas que mexam com a agricultura. Então o Brasil está sendo visto pelo mundo como um grande parceiro. Então é chegada a hora de nós darmos as boas-vindas, estarmos de braços abertos, agora sempre com a ressalva feita pelo general Mourão na abertura, que instado por um discurso que precedeu do presidente da Federação das Indústrias da Alemanha, que tocou no aspecto dos incêndios da Amazônia e que a Europa estava muito preocupada com isso e que, eventualmente, a Europa precisava preservar isso e tal. O general Mourão, nosso vice-presidente, foi claro, educado, mas preciso, dizendo que comunga com a mesma preocupação de todo mundo no tocante a incêndios em qualquer que seja a floresta, porém a Amazônia brasileira é dos brasileiros e serão os brasileiros que tomarão conta do seu território. Não vão admitir a interferência de país nenhum sob pretexto algum. Então, isso talvez seja um dos grandes extratos que possa se tirar daquela reunião, que a grande mídia, ou chamada grande mídia, uma mídia comprometida com o não, comprometida com o insucesso, comprometida com o não vai dar certo, tenha obtido. Mas o que foi finalizado do encontro foi a confissão da Alemanha da sua necessidade de ter o Brasil como parceiro, que automaticamente é muito bom para o Brasil. Essa resposta do general Mourão foi em relação só às queimadas ou se tocou naquela proposta do Macron, o presidente da França, de internacionalização da Amazônia? Ele quando falou, ele não falou a palavra internacionalização, até porque tinham ao lado dele 1.100 empresários brasileiros. Ele pode ter muita coragem, mas ele estava no terreiro nosso, cercado de brasileiros. Então ele foi muito hábil, mas ele ensinou. O Mourão, que é muito sensitivo e muito educado, ele percebeu no texto do discurso do presidente da Federação das Indústrias da Alemanha, ele percebeu que estava na interferência que a Amazônia e o desmatamento da Amazônia poderia provocar na Europa e que esses países europeus não iriam aceitar isto, dizendo que não cabe aceitar nem não aceitar, que o Brasil é um país bastante maduro, consciente da gravidade do problema, mas esse problema é nosso, é brasileiro e será resolvido e defendido por brasileiros, não por estrangeiros. Qual foi a reação do empresariado brasileiro? Ele foi aplaudido efusivamente. Ele já foi bem visto na entrada. Antes dele falar, quando anunciaram a presença do general Mourão, ele foi ovacionado. Foi o orador mais aplaudido de todo o evento. Mas isso não é dito por parte de uma mídia comprometida com o insucesso. Ok. Dr. Roberto Cavalcante, mais uma vez, muito obrigado pela presença, os comentários. E hoje, mais do que especial, por conta desse resultado, que com certeza, envaidece o sistema Correio, a TV Correio, não pelos números, mas pelo resultado do trabalho que a gente tem feito diariamente. Helena Guimarães. E nosso programa está claro, dentro nosso programa, né? Nós estamos no meio. Eu hoje vim de papel na mão aqui, por qualquer dúvida eu tinha os números nossos e nós permanecemos aqui no horário das 13h45 às 14h45 com números fantásticos.
Então eu agradeço aos telespectadores, agradeço fundamentalmente a essa equipe fantástica, aos câmaras, a todos que fazem. É um exército que tem por trás dessa imagem Exatamente. que vocês estão vendo em casa. Então esse exército é um exército unido, de mãos dadas, e cada vez mais nós vamos em busca de atingirmos números ainda melhores. Ainda melhores. Eu só sinto pena de já ter acabado. Ok, obrigado.